ver aqui Efésios capítulo 4, verso 15 e 16. Diz a palavra de Deus: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e bem e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu vou ler aqui na versão da NVI, o verso 16. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Abra sua Bíblia também em Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos 8, 29. Talvez ali vai estar a revista aí corrigida, mas eu vou ler na King James. Romanos 8, 29. E diz assim: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu queria só para completar, Efésios 1, 5a diz: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, ou seja, adotados como filhos, né? Fomos adotados como filhos, né? Somos filhos. Então aqui nós vemos dois trechos da Bíblia, em Efésios e em Romanos, sobre sobre nós sermos corpo e nós sendo uma família. Então, entenda, hoje você vai talvez sair daqui e falar: uau, hoje eu estou compreendendo melhor, né, aonde eu estou, né, onde eu estou fazendo parte. E aqui nós vemos tanto que a Bíblia deixa claro que nós somos corpo e que nós somos família. E eu, particularmente, sou muito grato a Deus por isso. É por isso que nós nos alegramos em estar em Deus, quando nós reconhecemos aonde Deus nos colocou. Eu vejo que muitas pessoas não vivem a vida de Deus como deve ser, porque muitas vezes falta entendimento, né? A Bíblia diz que o povo ele perece por falta de conhecimento, ou às vezes falta algo para despertar, né? Porque parece que muitas vezes nós nos sentimos como aqueles discípulos que Jesus falava, já tinha falado várias vezes, que era necessário que ele morresse e ressuscitasse ao terceiro dia, né? Ressuscitasse ao terceiro dia e depois, né, ia ser assunto ao céu. Mas os discípulos não entenderam até ainda depois que Jesus tinha ressuscitado. E parece que muitas vezes nós somos assim, nós ouvimos a palavra, mas muitas vezes ela não entra. E nós precisamos entender que quando a palavra entra, as coisas mudam, as coisas transformam, porque você consegue entender que a Bíblia é um livro poderoso, um livro que transforma, que muda, que nós não somos mais levados a viver uma vida de religião, nós não somos pessoas que estamos aqui apenas porque é domingo e é dia de ir na igreja. Há muito mais que Deus quer falar com você e mostrar para você quem você é. Então, nós devemos, eu quero que você, se você é grato a Deus, eu creio que se você entender essa mensagem, se ela entrar no seu coração, você vai ser mais grato ainda a Deus pela sua vida. Então, nada melhor do que participar da ceia do Senhor, lembrando e celebrando aqui de que somos corpo de Cristo e família de Deus. E eu creio, você pode ter uma família estruturada na sua casa, pai, mãe, filho ali, mas a família mais linda, a família mais poderosa, mais forte, é a família de Deus. A família de Deus é linda.
Porque eu estou dizendo, então você vai entender que não é a família de quem participa apenas de um lugar onde existe um prédio. A família de Deus, ela é linda porque ela é formada por aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Nasceram dele. Você só é filho de quem você nasceu dele. Então, aqui nós vemos que é maravilhoso poder fazer parte dessa família. E tanto que um dos objetivos de Deus ao enviar Jesus na terra e de Jesus ir para aquela cruz foi para que nós tornássemos filhos de Deus, irmãos em Cristo. Fala, paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmã. Nós não somos... Gente, você não fala paz do Senhor, irmão, só porque você é evangélico. Mas porque você é filho do mesmo Pai que Ele, que é Deus. Vamos entender isso, irmãos. Né? Então, e Jesus ali, Ele se entregou para que nós pudéssemos fazer parte do seu corpo, o qual esse corpo lhe deve estar ligado, unido. Né? Se você pensa em um corpo, o que compõe um corpo são membros. E você é um membro do corpo de Cristo. Não é? Então, isso faz toda a diferença. Só que um corpo sem cérebro não funciona. Tudo o que nós fazemos, um movimento na mão, qualquer coisa que nós vamos fazer, ele tem que ser movido pelo cérebro, pela cabeça. E essa cabeça no corpo de Cristo, no corpo da igreja é Cristo. Ele é que comanda. Porque se você, né, não tem como nós fazemos parte de um corpo, porque a Bíblia fala, deixa claro que o corpo de Cristo ele tem que andar em justo, ele tem que ser unido, ele tem que estar em harmonia. Né? Então isso é algo muito poderoso que Deus deixou para nós. Então precisamos estar ligados, unidos como membros do corpo de Cristo. Então a cabeça é que comanda o corpo e é o Pai que os torna filhos. Então a cabeça é Cristo e o Pai é Deus. Então vamos estar relembrando hoje do sacrifício de Cristo na nossa Santa Ceia, com alegria no nosso coração, por fazer parte do corpo de Cristo e da família de Deus. Diga amém. Então vamos compreender hoje, você chegar aqui, quando você for participar do corpo e do sangue de Jesus, você lembrar disso. Então, nós fazemos, né, parte dessa família e desse corpo. E você também pode dizer assim, obrigado, Jesus. Você pode dizer isso, obrigado, Jesus. Irmãos, nós entramos nesse lugar porque algo especial Deus vê em nós. Tá? Então, mas nós entendemos pela Bíblia que para fazer parte desse corpo e dessa família é preciso ter um novo coração e também uma mente transformada, mudada pelo poder do Espírito Santo. Se você pegar um contexto, se você pegar um verso da Bíblia, você tem que tomar muito cuidado com quem ensina a palavra, porque às vezes ele vai usar um versículo e vai fazer ali a interpretação, muitas vezes não pelo contexto geral da Bíblia. Mas pelo contexto bíblico geral, né, nós só podemos ser corpo de Cristo, ou família de Deus, fazer parte da família de Deus, por meio da fé. Da fé em quem? Em Cristo. A fé em Cristo. A fé nele e no seu sacrifício. O Roberto citou aqui hoje, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ok? Então isso comprova,
né? Há muitos que pensam que são filhos de Deus, mas não são, tá? Só é filho de Deus quem se entregou a Jesus de verdade. Quem não entregou a sua vida a Jesus, ele é criado por Deus, mas não é filho dele. Ao entregar a nossa vida a Deus, é normal, se você entregou de todo o seu coração, receber um novo coração e ganhar uma nova mente, uma mente transformada, renovada pelo poder do Espírito Santo. E essa mente mudada, renovada, esse novo coração, ele vai fazer com que tudo mude na sua vida, tudo se transforme. Porque você, às vezes, até percebe que tipo de pessoa chega e fala assim, ele se converteu. E quando ele se converteu é porque mudou algo na vida daquela pessoa. Houve uma mudança. E essa mudança é no nosso coração e na nossa mente. A nossa maneira de pensar já não é mais igual. O nosso coração já não é mais de pedra. Ele é um coração de carne. E é um coração transformado por Deus. Diga amém. Então, se a pessoa, né? Espero que aqui, eu creio que todos aqui já fazem parte desse corpo, né? E dessa família. Mas quando você encontrar com alguém e ele falar que é filho de Deus, que é isso, que é aquilo, né? Você tem a condição de falar para ele que para que ele possa realmente fazer parte da família de Deus, né? Ele precisa se entregar para Jesus. E essa é a nossa pregação, é a nossa mensagem, a mensagem da cruz, né? Que nós devemos pregar às pessoas, porque muitos acham que ela, por ser uma pessoa que quer fazer o bem para as pessoas, que quer ser boazinha, né? Isso também é bom, mas isso não é suficiente. Nós sermos bons, porque bom somente há um, que é Deus. O restante, nós não somos bons o suficiente para ser família de Deus, para ser corpo de Cristo. Então nós precisamos ter essa palavra em nossa boca e em nosso coração, a mensagem da cruz, a mensagem que cura a mente, o coração, que transforma vidas. Senão, a pessoa não pode querer achar o seu colega, o seu parente, que você tem contato com ele, e ele está achando que tem Deus, e ele não tem. Você tem que deixar explicado para ele, por mais que ele não queira. Espero que ele queira. Mas se ele falar, não, mas eu não faço mal para ninguém, eu não quero mal de ninguém, isso não é o suficiente. Porque para ser de Deus, é preciso entregar a vida a Jesus. Então, nós vemos que tudo muda quando nós entregamos nossa vida para Deus. E em Cristo, somos muito mais do que simplesmente um ser humano vivendo nessa terra, frequentando uma igreja local, um prédio. Muito se resume. Eu sou de Deus, eu sou evangélico, mas ele se limita a ser uma pessoa que é porque ela frequenta todo domingo, ou sábado e domingo, ela acha que isso é o suficiente. Você precisa romper esse limite, urgente, porque nós não somos desses. Sabe por quê? Eu fui desses que frequentava aos domingos, mas não via a hora que acabava. Acaba logo, porque eu não aguento mais ficar nesse lugar. E você não pode ter saído desses lugares e entrar nesse lugar e viver da mesma maneira. Porque sabe o que vai acontecer? Você vai falar, é chato. Você quer uma coisa chata, é ser religioso, irmãos. É chato, é cansativo, é entediante. Nós não podemos estar dentro de uma igreja, né? Se você é corpo, se você é família, você é muito mais do que um frequentador de um local. Amém, irmãos? Não torne chato a sua caminhada. Não é? Aí fala lá que
Nós somos o povo mais feliz dessa terra. E você vem no lugar onde nós estamos buscando a Deus, você fica aí com a cara de quem quer ir embora logo. Oh, Jesus! Pensando na carne moída que vai ter depois. Gente, né, não torne a sua vida na igreja entediante. O que é entediante? Chata. É um tédio. O que é? Smaranai. É daí, né? Então, nós somos a igreja, né? Nós somos da igreja espiritual, em primeiro lugar. Você não é da missão Apoio de Hino em primeiro lugar. Você é da igreja do Senhor Jesus nessa terra. A igreja de Jesus Cristo, formada por todos os cristãos nascidos de Deus, de todo esse planeta. Você é irmão do africano que aceitou a Cristo. Você é irmão do norte-coreano que aceitou a Cristo. Ele é da família de Deus. E você também. Então, com a vida em Cristo, você tem que entender, eu queria que você entendesse isso, que você é muito especial. Você é muito amado por Deus. Para Ele te dar essa condição, você acha que você merecia? Pergunta para o seu irmão, você acha que você merecia ser filho de Deus? Fala a verdade. Não merecia, meu irmão. Não é? Então você é muito importante para Deus. E sabe como melhor ainda? Porque se Ele nos predestinou, se Ele nos conheceu, já sabia que a gente ia aceitar Ele. Ele tem um plano com você. Você faz parte do plano de Deus. O plano do Criador. Eu já falei isso, esse exemplo. Já dei esse exemplo, é simples de entender. Ninguém fez esse pedestal. Só, eu achei legal, vou fazer. Fez porque tinha uma utilidade de colocar esse microfone para o Alan cantar. Não é? Tudo, essa cadeira que você senta, tudo foi feito com propósito. Se coisas foram feitas com propósito, imagina você, que é a obra do Criador. Você é obra do Criador. Então nós não somos qualquer um, não. Nós somos homens e mulheres privilegiados. Nós precisamos ter essa consciência, irmãos. E membro, quando você pensa em membro do corpo, eu estou sem a carteira aqui. Mas olha, eu vou pôr o celular mesmo, né? Aí você pergunta, que horas são? Eu tenho que usar pelo menos 2 membros. Aqui, se eu tiver que olhar no celular, é claro, porque ali eu estou vendo. Mas, o dedo, ele não vai poder ver que horas são. O dedo não vê. Mas se eu tirar ele com os dedos, o meu olho vai ver. Que é 19:02. Mas o meu olho também não poderia pegar o celular. Vocês conseguem entender que tudo tem uma função? Nós lemos que, depois eu vou ler isso aí de novo. Por mais pequeno que seja o membro, por mais pequeno ou parecendo insignificante, ele é especial. Entendam isso. Sabe por quê? Porque o corpo, ele funciona como uma engrenagem. Ele deve funcionar em harmonia. Então, você não é só mais um no meio da multidão. Você é um escolhido de Deus, diga amém. Você é um escolhido do Senhor. Então, não se limite a vir à igreja, ouvir uma palavra, cumprimentar alguns irmãos e ir embora para casa. Para falar, domingo nós estamos aí. Isso é gostoso. Abraçar o irmão, cumprimentar o irmão, mas não se limite a isso, irmãos.
Porque isso, eu repito, vai cansar. Vai. Sumaranai. Aprendendo em Rongô, aos pouquinhos. Viva o evangelho inserido na família de Deus e no corpo de Cristo. Somos corpo e família. Tem até uma canção que nós podemos nos inspirar. Ligado em Deus e aos irmãos. Nós somos o corpo onde a cabeça é Jesus. E Ele é que comanda. Somos uma família onde o nosso Pai é Deus. Diga amém. Aleluia. Louvado seja esse Deus que é lindo, que é maravilhoso. Então esse coração transformado, essa mente transformada, renovada pelo poder de Deus, a gente vai poder viver o amor verdadeiro entre nós também. Vocês compreendem isso? Porque está ligado. É uma coisa que nós temos que entender que existem dois maiores mandamentos. Um, ele com certeza vai ligar o outro. Se você tem Deus como primeiro na sua vida, o amor aos irmãos vai fluir. Em Gálatas, capítulo 3, verso 26 e 27, diz assim a palavra de Deus: pois todos vós sois filhos de Deus. Vocês, ele está falando com a igreja, mediante a fé em Cristo, olha. Só pode ser filho de Deus mediante a fé em Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Aqui ele está falando, não é do batismo nas águas, é do batismo em Cristo, quando você mergulhou em Cristo. Você entregou sua vida para Jesus. Então, por meio da fé, nós nos tornamos corpo e nos tornamos membro do corpo e também nos tornamos família de Deus. Aqui no caso também, King James, eu vou ler de novo para a gente separar um pouquinho, dar uma refrisada em algumas coisas. A King James, Romano 8, 29, fala assim: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou. Eu não vou pregar sobre isso, mas entenda uma coisa, que quando Deus fala aqui, que antecipadamente Ele nos conheceu, porque Ele sabia que a gente ia se converter. Ele não escolheu eu e você. Ele não falou assim, ó, é você que vai se converter, ele ou o João lá fora, não. Ele não falou isso. Aqui ele está dizendo assim, que ele nos conheceu, porque ele é soberano, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então ele nos conheceu, sabendo que nós iríamos entregar a nossa vida para Deus. Também predestinou para sermos semelhantes à imagem do seu Filho. Coloca isso no seu coração. Quando Deus te salvou, quando você fala, eu sou um cristão. Cristão, a tradução é parecidos com Cristo. Então Ele nos conheceu para nos tornar a imagem de Jesus Cristo. Parecidos com Jesus Cristo. Esse deve ser o seu principal propósito. Porque quanto mais parecido com Cristo, mais vai fluir o fruto de boas obras. Então nós entendemos que aqui fala, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós somos hoje irmãos. E podemos dizer que, com firmeza, se você é corpo, é família, você pode dizer que nós somos irmãos semelhantes a Cristo. Eu sou filho de Deus, porque eu sou semelhante a Cristo. Por meio da fé, por meio de um coração transformado, uma mente transformada. E aqui, qual é o papel de ser família? Não basta você, eu sou família, louvado seja Deus, né? Mas tem um papel, ser família. Família, quando você tem uma família, você tem que incluir ali um compromisso. Então, ser parte da família de Deus tem que ter um compromisso com Ele. E também um compromisso com o seu irmão. Um compromisso de estar encorajando ele, de estar ajudando ele, de viver essa comunhão com o seu irmão. E também de viver como filhos, como que um filho vive. Um filho
se eu sou parecido com Cristo, eu preciso refletir fruto de boas obras, de santidade. Eu tenho que dar um bom testemunho. Não tem como a gente falar que é filho de Deus e sair dando mau testemunho para todos os lados, né? Então, o filho de Deus, ele tem um compromisso para com os irmãos, ser uma família sem qualquer falsidade, sinceros uns com os outros. O que você é, né, o que você disse para o seu irmão, que não seja algo só porque ele estava na sua frente. Nós não podemos viver em falsidade. A família, ela tem que, se é da família de Deus, tem que viver na verdade. Temos que expressar a glória de Deus, o amor. Né? O amor, né? Por isso que eu falo que a família de Deus, ela tem que ser uma família onde reflete o amor de Deus. Então é um compromisso, uma família que vive no compromisso do imensurável amor de Jesus. O que é imensurável? Grande demais. Então, essas são as coisas que também a Bíblia fala, que através desse amor, eu gosto desse verso muito, gosto muito desse verso, que através desse amor de Cristo, esse amor de Deus, como família de Deus, nós vamos fazer com que o mundo conheça que somos discípulos de Cristo. João 13:35, nesse amor, todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros, desculpa aqui, eu li meio transversal aqui. Nisto conhecerão todos, as pessoas lá fora, que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Diga amém. Então, imagina eu tenho uma picuinha com os irmãos e não foi resolvida. Ter picuinha nós falamos aqui que pode ter, né? A igreja primitiva, que é uma igreja exemplo, também não escondeu que existiu uma picuinha, coisinha assim, sabe? Um desentendimentozinho, sabe? Quer dizer que não pode ter, porque nós somos seres humanos. Mas isso não pode perdurar. Não pode ficar desse jeito. Amém? Estão entendendo? A linguagem. Estou falando um pouquinho difícil hoje, perdurar. Olha que chique. Né? Mas, aqui, as pessoas lá fora, elas têm que olhar para nós diferente. De elas olharem para você e para mim e falar, eu quero ser igual a ele. E não a outra frase, misericórdia de ser igual a ele. Longe de mim ser igual a ele. E ainda mais quando a pessoa fala lá, chega entregando panfleto, dizendo que é evangélico, e dá aquele escândalo com o chefe, briga com todo mundo. Ah, Jesus amado. Né? Então as pessoas vão ver o quê? Que ele é discípulo de quem? De Jesus que não é. Amém, irmãos? Vamos provar que somos discípulos de Cristo quando realmente amarmos uns aos outros. Diga amém. E não é difícil, não. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Tá certo? Mas vamos ler o outro. Isso é mais família, agora corpo. Vou ler de novo. Efésios 4, 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vou ler o verso 16, NVI. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Muito legal esse verso. Então, como parte do corpo de Cristo, nós temos que viver em harmonia. Um corpo fora da harmonia ou desligado, ele não funciona para nada. Imagina um dedo fora do corpo. Não dá certo. Então ele tem que ser uma engrenagem, uma coisa que funciona.
A Bíblia fala que nós temos que ser um em Cristo. O corpo é um, mas tem muitos membros. Vivendo na unidade da fé e do Espírito, eu gosto de explicar isso aqui. Unidade da fé, a unidade do Espírito é todos os que receberam o Espírito Santo no todo o planeta. Nós somos um no Espírito, porque todos nós nascemos do Espírito. Agora a unidade da fé, que entra o corpo aqui, cada um fazendo a sua função, que é todos nós na igreja, missão apoiodina, todos no mesmo objetivo. Aquilo que o líder coloca, aquilo que é para ser feito, nós estamos juntos fazendo. Isso é a unidade da fé. Nós estamos com a fé no mesmo objetivo. Tá? Então, unidade do Espírito e unidade da fé você vai encontrar na Bíblia. Então, e ele fala que é unidos no auxílio de todas as juntas. Ou seja, nessa harmonia, ajustado e firmado, seguindo nessa verdade ou nessa cooperação. Ligados. O corpo, ele tem juntas. E essas juntas, por isso que nós temos que ser um. Nós não podemos estar deixando de fazer o que precisa, porque nós vamos deixar o corpo deficiente. Nós somos ligados. Aqui está escrito, unidos no auxílio de todas as juntas. Nervos, não é? Que ligam ao outro. Às vezes você fala assim, eu estou com uma dor aqui, liga aqui, aí faz uma massagem aqui, parece que reflete. Não é assim? Então, todos crescem também, aqui fala que assim todos vão crescer na graça e no amor, naquele que é cabeça, Cristo. Ou seja, todos crescem à medida que todos realizam a sua função. Qual é a sua função? Se você é corpo, você não pode estar desligado. Mesmo que for para coçar a orelha, com a unha aqui assim. Eu quero encorajar você, como eu disse, que você faz parte do projeto de Deus, do plano de Deus, que você não está aqui porque você caiu de paraquedas. Você está aqui porque Deus tem um plano na sua vida, Ele te deu dons e te deu talentos. Estava falando hoje aqui na reunião dos obreiros, que se você recebe um talento de Deus, o que é talento? Uma especialidade. Você tem duas opções com o talento que você recebeu. Duas. Ou você usa para multiplicar, ou você esconde. E você sabe quem esconde talento onde vai parar. Então, tem duas funções, duas coisas que você pode escolher. Então, se eu digo, eu sou corpo de Cristo, eu faço parte do corpo de Cristo, então, você tem uma função. Seja lá qual for. Você não está aqui por um acaso. Toda a igreja precisa saber, nós precisamos saber, que cada membro tem uma função dentro desse corpo, por mais pequeno que seja. Eles são todos importantes. Diga assim, olha, você vai falar com fé. Eu sou importante para Deus. Você é importante. Então, como família de Deus e como corpo de Cristo, a gente pode servir a Deus e aos irmãos. Tanto na verdade quanto em amor. Tá? Então, eu vejo aqui também um detalhe muito importante que ele fala no trecho da Bíblia aqui. Se a gente for detalhar, tem mais coisa aqui. Mas ele fala uma coisa. Que cresçamos em tudo. Então, quando nós vivemos como família e como corpo fazendo, primeiro, unido junto com meu irmão e cumprindo a minha missão, minha função, nós vamos crescer. Vai vir crescimento para você. Você vai crescer na graça e você vai crescer no amor. E tudo para a glória de Deus. Então, quando você é corpo e família e você
entende que você tem um compromisso com Deus e com os irmãos. Quando você é corpo, você sabe que você tem que estar unido, fazendo a obra, né, por aquilo que Deus te colocou. Então, o que vai acontecer? Isso vai refletir, né, em algo onde, né, vai ter crescimento, e quem vai se beneficiar mais do que tudo, mais do que todos, é você mesmo. Quando nós cumprimos o papel, sendo família e sendo corpo, o benefício vem para nós. E nós vamos poder também dar fruto de boas obras. Claro, quando ligado na cabeça que é Cristo. Então, gratidão. Essa é a nossa devoção a Deus, por fazer parte desse corpo, por fazer parte dessa família maravilhosa, né? Então, gratidão ao Senhor por tudo isso. E quando Deus colocou para nós, o próprio Senhor Jesus, Ele nos coloca para celebrar a ceia. Esse é um privilégio de quem é do corpo de Cristo e quem é da família de Deus. Porque uma pessoa que não é da família de Deus e que não é do corpo de Cristo e participar, ele vai estar participando indignamente, sendo culpado do corpo e do sangue de Jesus. Então esse é um privilégio seu. Existem aqueles aqui que já aceitaram a Jesus, mas não podem ainda participar da Santa Ceia, porque precisa ser batizado nas águas. Então, a partir do momento que ele aceitou Jesus, já é da família, já é do corpo, né? Mas a ceia, ela é um privilégio de quem é família e de quem é corpo. Se ainda está aí meio em cima do muro, nem sei, hein, se eu sou família. É uma coisa, irmãos, que nós precisamos entender, que se a gente não se vê diferente, se eu não me vejo diferente das pessoas que não têm Deus, não em questão de menosprezar, não é nada disso, a questão é de que você hoje, você tomou uma decisão, e essa decisão te tornou uma pessoa toda especial. Então nós não podemos nos comparar. Eu não posso ficar perdendo tempo, me limitando a viver como se eu tivesse vindo por uma obrigação, porque me foi imposta uma obrigação, porque eu já estou acostumado. Eu já contei aqui, né, de uma pessoa que eu namorava. Eu fiquei mais ou menos 1 ano com ela, que eu percebi com o tempo que eu não gostava dela. Mas eu ia. Sabe por quê? Porque eu estava acostumado. Acostumei lá. Então o que acontece? Se você não estiver vivendo como corpo, vivendo como família, então você está igual. A única coisa é que você vai para um lugar diferente. Você tem muito mais aí dentro. Você tem muito mais. Você é amado do Senhor. Você é escolhido do Senhor. Ele disse que escolheu antes da fundação do mundo. Antes de qualquer coisa ser criada. Ele te escolheu. Para quê? Para você apenas vir. Né? Uma vez eu, não entendam errado, tá? Porque uma vez uma pessoa entendeu errado, que eu falei que não basta ir na igreja apenas, né? Tem que ser de Deus, tem que ir tal. E a pessoa interpretou que não precisa ir na igreja. A parte aqui, esse prédio, muitos pensam, né, que fala assim, a igreja não é uma empresa. Queira ou não, ela se torna uma empresa. Por quê? Porque tem que pagar as coisas aqui. É um prédio que nós alugamos, que tem que pagar os impostos, as coisas. Ela tem que ser uma empresa, e também uma empresa bem administrada. Mas nós temos que ir muito além de um prédio.
O prédio é importante por quê? Você vem aqui e você tem toda a assistência, aprendizado da palavra. Uma pessoa a gente sempre cita aquela frase, né? De que não existe um exército sem quartel. Aqui é como se a gente estivesse no quartel, sendo soldados do Senhor. Não tem como a gente não ter um lugar onde a gente vai receber instrução, onde a gente vai... eu não vou lá porque tem muita confusão. E aquela pessoa, eu já vi pessoa falar, que tal pessoa vai lá, vai. Então por isso que eu não vou lá. Vai para o inferno. Porque ela não tem uma mentalidade certa. Porque quando você é família, você é corpo, você vem aqui em primeiro lugar porque Deus está aqui. Você vai prestar um culto ao Senhor. Amém, irmãos? Então, quando nós temos um coração transformado, uma mente transformada pelo Espírito Santo, nós vamos fazer as coisas da maneira correta. Amém? Então vamos participar dessa ceia hoje, irmãos. O seu enxergando dentro de você que você tem uma função no corpo, você não é estéril, você nasceu para dar fruto e fruto que permaneça. Você não é, quem não é filho, a Bíblia diz que é. Até uma palavra estranha, né? Mas é o quê? Bastardo. Aqui não tem bastardo não. Amém, irmãos? Tem filho aqui, amém? Amém. Estou desconfiado. Não, vocês têm que tomar posse de quem vocês são. E procurar viver tudo isso que Deus tem para você. Vamos ficar em pé, nós vamos celebrar a ceia. Você sabe que é uma